Então vamos lá. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso seminário de hoje com o tema Liderança no contexto da gestão escolar. Planejamento, prática da gestão escolar e liderança, com a professora e doutora Elizabeth dos Reis Sanada Gurgueira, que é doutora e mestre em psicologia escolar e do desenvolvimento humano pela USP, psicóloga, pedagoga, psicopedagoga, especialização em psicopedagogia e neurociências, em educação bilíngue e em formação integral, habilidades socioemocionais e inovação em educação. A doutora atua como psicóloga clínica desde 1998, presta consultoria e desenvolve projetos em escolas públicas e privadas. É também autora de artigos e coautora em livros na área da educação e da psicologia. É coordenadora do curso de psicopedagogia do Instituto Singularidades e docente no curso de pedagogia dessa mesma instituição. Seja muito bem-vinda, professora Elizabeth. A palavra é com a senhora. Bom, boa noite. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês para falar de um tema tão importante. Para isso, eu vou começar então compartilhando um material que reservei para vocês, para a gente poder trabalhar no dia de hoje. E vou aqui então compartilhar com vocês para a gente começar a conversar um pouquinho a respeito, tá bom? Está carregando. Vou colocar aqui para apresentação de slides. Conseguimos ver? Está tudo perfeito? Então, tá bom. Então, vamos falar um pouco dessa dimensão da liderança no contexto da gestão escolar. Trouxe algumas referências dentro desse campo. E também alinho aqui a minha experiência de intervenção em instituições para falar um pouco do que se dá dentro desse contexto da instituição, também entendida de certa maneira como um organismo nesse sentido, com vários agentes que trabalham em parceria, influenciando-se mutuamente nesse contexto. E como que a gente vai perceber, então, a ação de uma liderança dentro desses espaços? Percebemos que há, de um modo geral, uma influência de um agente no todo e no todo em relação aos seus demais agentes. Então, a gente começa agora, né, já a contextualizar um pouco, teoricamente também, algo que vamos trabalhar ao longo do nosso encontro hoje. Então, começo destacando duas dimensões que vão afetar esse conceito de liderança e esse conceito de gestão. Então, o conceito de instituição e as dinâmicas de grupo. Então, vamos pensar o que é uma instituição e o que são as dinâmicas de grupo que ali ocorrem. Porque é muito importante que, quando a gente esteja trabalhando com a questão da liderança, a gente possa fazer uma leitura também do clima organizacional, daquilo que atravessa aquele espaço organizacional, para entender como as diferentes pessoas dentro deste contexto se articulam, se relacionam e como que a liderança ela vai agir em relação a esses contextos. Então, a liderança, ela não é uma coisa que funciona de uma maneira descolada do todo, e é um pouco disso que a gente vai conversar aqui. Então, quando a gente fala dessa temática e da diferenciação entre essas duas dimensões, instituição e os seus grupos, o mais importante nessa compreensão de instituição é que ela nos coloca na qualidade de agentes ou de clientelas, como que? Como atores em cena dentro desse contexto. É a nossa ação que faz a instituição. Então, não existe essa entidade, instituição, quase como se ela fosse algo que paira sobre nós. Mas cada pessoa dentro dessa instituição vai ter o seu papel. Então, somos nós, a nossa ação dentro dessa instituição, que reproduz essa instituição e legitima esta instituição.
inclusive no que diz respeito aos efeitos de reconhecimento e desconhecimento. Assim, não há por que se referir à instituição como um corpo estranho, acima de nossas cabeças, com vida própria, independente de nós. Nós é que fazemos essa instituição. E esse é um conceito, é um modo de olhar trabalhado por uma autora que se chama Marlene Guirado, com uma grande experiência de pesquisa dentro de espaços de instituição, e que vai servir também para que a gente possa perceber, em última instância, o grau de comprometimento que a gente tem dentro desses contextos institucionais. Quando eu falo a esse respeito, é porque, de um modo geral, a gente vai sendo formado numa cultura de entendimento que nós estamos silenciados em relação à possibilidade de fazer a diferença dentro de uma instituição. Então, de uma certa maneira, por uma questão do sistema, sim, há um silenciamento, mas isso não significa que nós não possamos, de alguma maneira, romper com esse silenciamento. Se eu entendo que quem faz a instituição é o meu silêncio, ou é a minha voz, ou é a minha ação, ou é a minha não ação, isso promove ou pode promover movimentos, mudanças dentro desse contexto da gestão dentro desse espaço institucional. E quando a gente está falando desse lugar de liderança, óbvio que a gente circunscreve essa liderança em alguns momentos à gestão objetivamente entendida como coordenadores, diretores, orientadores educacionais, essa pessoa que tem mais poder de palavra dentro desse determinado espaço, mas a gente também sabe que nessa conceituação de liderança, essa liderança também pode se constituir numa característica que perpassa a ação de outras pessoas dentro desse contexto, como, por exemplo, professores na relação com seus estudantes, na condução das suas reuniões, na relação com as famílias, por exemplo, e mesmo na sua equipe em relação aos seus pares, assim como também olharemos para o modo como, de alguma maneira, podemos alimentar nossos próprios alunos a se constituírem enquanto líderes dentro deste processo. Então, apesar de nosso foco hoje ser algo que vai alimentar mais, né, a posição do gestor oficialmente posto dentro de um espaço escolar, a gente também vai pensar, né, no que é se constituir um líder numa dimensão um pouco mais ampla, para que a gente possa também levar esse conhecimento para outros espaços. Então, a gente vai trazer aqui mais um aporte teórico que vem aí dessa leitura de Chevalier, que vai definir as instituições como fenômenos sociais, impessoais e coletivos, que apresentam uma permanência, uma continuidade e uma estabilidade. Então, não é só também a dimensão daquela quatro paredes, né? Aquele ambiente ali estruturado em concreto que vai definir o que é da ordem da instituição, mas também instituição enquanto, de alguma maneira, esses elementos que se mantém enquanto ali uma instituição família, uma instituição religiosa, né? São uma série de contratos, de normas que estão instituídos e que, de alguma forma, agregam pessoas em torno dessa forma de organização. Então, as instituições, nessa perspectiva, vão englobar normas, obrigações, comportamentos, grupos organizados, de alguma maneira, e esses grupos efetuam os processos de aprendizagem e socialização daquelas pessoas que ali estão, por exemplo. Então, são diferentes camadas. E dentro desse processo, né, quando a gente fala de grupo, esse
processo de constituição de um grupo, bem como as aprendizagens que vão interligar essas pessoas a uma instituição, eles vão se dar por meio de um permanente movimento de estruturação, desestruturação e reestruturação. E a gente tem autores como, por exemplo, o Pichon Rivière, que é um autor muito conhecido por trabalhar, por exemplo, com grupos operativos, fazendo a leitura institucional de instituições que vão justamente falar desses movimentos de estruturação, desestruturação, reestruturação. Por que eu acho que é muito importante a gente poder trazer isso para a gente pensar, principalmente quando a gente está num espaço educacional, a gente está lá lidando no chão da escola, lidando com famílias, lidando com equipes docentes, com alunos, por exemplo, a gente tem uma tendência em alguns momentos, até por conta de algo que vai nos levando a tender a buscar um estado de permanência. Então, eu trabalho com várias equipes docentes e muitas vezes a gente escuta aquela fala do tipo, nossa, quando que as coisas vão se estabilizar? Quando que a gente vai sair desse turbilhão? Porque faz, né? Muita coisa para corrigir, é sempre a mesma rotina de aceleramento, muitas vezes, mas muitas vezes, quando a gente está trabalhando com o clima organizacional, com as relações dentro desse espaço da escola, parece que, por incrível que pareça, quando a gente consegue incluir este movimento, que é uma constante estruturação, desestruturação e reestruturação numa rotina, ou seja, que a gente para de brigar com aquela, né, desestabilidade, com aquela não linearidade, e a gente passa a computar o desenho do processo como justamente sendo esse movimento, a gente vai percebendo, de um modo geral, que vamos tendo mais resultados, que as pessoas conseguem passar a trabalhar melhor, né, dentro desse contexto, trazendo mais previsibilidade para os momentos de crise que se estabelecem dentro do contexto escolar, por exemplo, as diferentes etapas do seu semestre, do seu bimestre, do seu ano, e que é justamente isso que vai trazer a capacidade de gerir, de gerenciar não só os processos, mas também as pessoas dentro deste contexto. Então, isso é algo bastante importante para a gente contextualizar dentro deste processo. E quando a gente está falando, então, desse movimento, né, disso que eu falei aqui como referido à leitura do Pichon Rivière, que ele vai até ilustrar isso como se fosse uma espécie de cone invertido, onde a gente vai saindo de uma camada maior, mas mais superficial, até chegar a uma camada mais latente daquilo que está ali, né, na subbase dos processos, o que que a gente vai percebendo, né? Que dentro deste cone invertido, a gente pode representar um movimento que acontece entre o quê? Entre o desejo de mudança, que perpassa quem? As pessoas que estão ali dentro desta instituição, por exemplo. Então, a gente identifica esse desejo de mudança por um lado, mas, por outro lado, um medo, as ansiedades que podem levar a uma resistência quando se trata de encarar esses espaços de uma forma diferente, de um modo diferente. Então, a gente vai perceber que a gente tem ali, quando olhamos para uma instituição, para as interações entre as normas, entre as regras, entre os espaços e entre as pessoas, a gente vai ver que tem uma dimensão que se dá de uma maneira explícita, consciente nessas interações, e, por outro lado, uma dimensão que ela é latente, que ela traz algumas questões que estão implícitas, mas que não necessariamente a gente tem acesso a elas se não tiver algo da ordem de uma intencionalidade ou mesmo um facilitador que nos permita trazer à tona as tensões, aquilo que de alguma maneira a gente precisa trabalhar para colocar o fluxo a correr, né? Então, muitas vezes você está lá dentro
de uma escola e você vê que professores, professoras estão vivendo uma dificuldade nos seus espaços de sala de aula, seus alunos às vezes insatisfeitos com eles, a gestão de alguma forma tentando promover o movimento, mas a leitura que se faz, né, do ponto de vista do que está implícito é algo da ordem do confronto, da leitura de os professores, por exemplo, entenderem que os gestores estão pouco acolhedores às suas dificuldades, gestores acharem que professores e professoras estão, por exemplo, resistentes a mudanças, os estudantes achando que os professores querem mandar neles, os professores achando que eles, por sua vez, são, né, pouco interessados nos conteúdos que eles têm para apresentar, e assim a gente vai estabelecendo dentro deste contexto rivalidades, silenciamentos, represamentos que vão tornando cada vez mais essas relações entruncadas. Então, quando a gente fala de processo de construção de liderança, e sobretudo quando isso toca a gestão, há que se olhar também para esses movimentos inconscientes que estão presentes dentro de todo e qualquer grupo, mas, sobretudo, quando a gente tem diferentes camadas de hierarquia, como é o que acontece, por exemplo, na escola. E aqui trago para a gente poder refletir, mas também para deixar de referência para vocês, um livro que ele é muito interessante, que ele vai falar explicitamente da liderança em gestão escolar, que é um livro da Heloísa Luck, em que ela vai se referir ao termo liderança, definindo-o como um conceito complexo que abrange um conjunto de comportamentos, atitudes e ações que são voltadas para influenciar pessoas, produzir resultados, levando em consideração a dinâmica das organizações sociais, do relacionamento interpessoal e intergrupal nesse contexto. Então, a liderança tem, por princípio, tentar superar ambiguidades, contradições, tensões, dilemas que precisam ser mediados à luz desses objetivos organizacionais. Então, muitas vezes a gente vai identificar nesse processo de liderança, por exemplo, um conflito, porque você, como líder, como gestor, por exemplo, você vai ter muitas vezes de tomar decisões que você sabe que vão impactar, né, os seus liderandos, as pessoas que estão sob a sua liderança, no seu conforto, na sua concepção. Muitas vezes você tem de fazer escolhas e você acaba sacrificando algo nesse processo, alguém de alguma forma sai insatisfeito. Então, quando a gente fala de liderança, a gente está falando de uma administração e de um gerenciamento que vai abarcar não só o campo objetivo, do ponto de vista daquilo que as pessoas trazem como técnica, como um conhecimento mais formal do que precisam desempenhar dentro de uma empresa, mas também vai tocar em crenças, também vai tocar em valores que muitas vezes precisam ser trabalhados para serem alinhados, por exemplo, ao que se tem como uma missão dentro daquela instituição. A mesma coisa aqui a gente pode pensar quando a gente está falando da relação com as famílias. Quantas vezes a gente, no encontro com a escola, não fala desse conflito que se dá entre a expectativa da família, que tem um valor, que tem uma concepção de vida, de ser humano, que muitas vezes não coincide com aquilo que a escola quer formar, constituindo-se uma espécie de conflito, e a gente tem falado muito do que é a necessidade hoje em dia da escola também, de alguma forma, trabalhar com essas famílias para que a gente possa alinhar as expectativas, para que a gente possa formar aquelas famílias para entender qual que é o objetivo da escola, onde é que essa escola entra na formação dos seus filhos, e muitas vezes, nesse processo que também é um processo de gestão, a família acaba por optar em sair daquela escola, em buscar uma escola que esteja mais alinhada com seus processos. O que não dá é para a gente tentar agradar a todas as pessoas, do ponto de vista de escolhas
por exemplo, metodológicas, condução desse alinhamento com as famílias. Então, a gente vai vendo que existem escolas em crise justamente porque não construíram a sua identidade ou se perderam na sua identidade na tentativa de atender a todas as demandas. Então, fazer gerenciamento de demandas também é, de alguma maneira, liderança, também é, de alguma maneira, gestão escolar, nessa perspectiva de, como disse aqui, de alguma forma, né, inspirar pessoas, de alguma forma, é, levar essas pessoas a compreender o que é o objetivo daquela instituição, né? Levar a um determinado resultado aquela equipe. Então, todos esses são processos de liderança e vão ter efeitos diferentes a depender do modelo dessa liderança, porque a gente também vai ver aqui que, assim, não é toda liderança que se faz da mesma forma. A gente tem concepções diferentes dentro desse processo. E é importante a gente poder conhecer isso para a gente poder escolher aquele modelo que mais se alinha às pessoas que fazem parte da nossa instituição. Então, segundo Luck, a liderança, assim como a coliderança, porque ela vai falar também dessa dimensão, né? Primeiramente que assim, eu gosto sempre de pensar que a liderança ela se faz por um conjunto mútuo de quem lidera, né, nessa perspectiva e de quem é liderado, porque se a gente não tiver a adesão, alguém que valide esse líder no lugar de líder, a gente boicota o processo e as coisas não se fazem. Mas para além disso, ela vai nomear declaradamente aqui essa dimensão da coliderança, pensando nos diferentes pares que dão suporte a essa pessoa, do líder dentro do espaço, por exemplo, da escola, né? E aí eu estou falando do diretor, que tem a coordenadora, que tem a orientadora educacional, que tem ali o auxiliar de coordenação, entre outras pessoas que atuam neste campo também objetivo, na linha de viabilizar que esse processo de gestão dessa engrenagem ela se dê de uma maneira adequada, né? Então ela vai dizer que assim, tanto a liderança como a coliderança é uma característica intrínseca às funções então dessas pessoas: diretor de escola, diretor adjunto, supervisor pedagógico, orientador educacional, por exemplo, mas que eu já vou antecipando aqui para dizer para vocês que é importante que nesse processo a gente também possa, de alguma maneira, formar outros líderes dentro do espaço da escola. E eu acho que é interessante quando a gente toca nesse assunto, porque a gente está falando também de desenvolvimento de autonomia, né? Então, muitas vezes a leitura de líder ela é dada como alguém que digamos assim, estipula as leis, né? As regras de como o jogo vai ser jogado. A gente muitas vezes tem essa concepção ainda de que é aquele que diz o que precisa ser feito e que os outros de alguma maneira obedecem. E a gente está justamente trazendo aqui essa fala para vocês, para que a gente possa também ressignificar o que, que significa esse processo de liderança, né? Entender que isso é como você trabalhar em um time, onde cada pessoa dentro daquele contexto ela vai ter o seu papel e que juntos a gente vai poder construir mais do que se a gente estiver sozinho, ou se alguém tiver só a função de pensar no que precisa ser feito e os outros tiverem só a função de executar o que alguém pensou. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma ressignificância desse processo, entendendo que faz parte da liderança também formar quem está sob a sua liderança para que possa fazer leitura de contexto, para que possa também pensar em alternativas para as coisas que têm sido feitas sempre da mesma maneira, pensar fora da caixa, olhar para o lugar onde ninguém olhou, se autorizar a trazer a sua opinião, se autorizar a ter uma participação mais ativa dentro daquele processo. E isso não é feito de uma maneira automática, não é feito de uma maneira espontaneísta. É interessante porque a gente está falando de formar pessoas para que elas se tornem líderes, mas ao mesmo tempo
a gente está falando também da possibilidade do próprio gestor formar essas pessoas. Eu não sei se eu estou ouvindo um pouquinho de eco, não sei se alguém está com o microfone aberto ou se está querendo fazer alguma pergunta. Eu já corrigi aqui. Ah, tá tranquilo. Pensei que alguém quisesse fazer alguma pergunta. Se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, gente, por favor, fiquem à vontade. Não esperem chegar lá no finalzinho, que aí já tá todo mundo meio cansado, querendo ir embora. Podem perguntar, tá bom? Se quiserem me interromper. E aí a gente vai conversando aqui um pouquinho. Não sei se está fazendo sentido para vocês, se vocês estão aí repensando os modelos que vocês vivenciam de gestão, quem está na gestão, quem não está, né? E eu costumo dizer que quando a gente está aqui dentro do espaço da sala de aula, a gente é gestor também. A gente tem aquela ideia de que a gente é gestor só quando a gente está diretor, coordenador. E, lógico, tem esse lugar que é muito específico, que você já está lá com o seu crachazinho, né? Que está lá escrito diretora. Você vai representar a sua escola, você vai representar, né, ali na DREI, em diferentes espaços para as famílias, mas dentro da sala de aula a gente também né? Eu gosto de pensar essa dimensão da liderança como uma competência que a gente vai desenvolvendo. Vocês vão ver que eu trouxe a BNCC aqui, ó, já estou dando spoiler. A gente vai revisitar lá alguns aspectos das competências gerais da BNCC, que eu acho que são bem interessantes, porque a gente fala muito da gente formar os nossos alunos e alunas para que eles possam desenvolver essas competências socioemocionais, conseguir fazer a gestão das situações problema que a gente propõe para eles, mas a gente também precisa olhar para esses aspectos. E voltando à questão da autonomia que eu falava, né, não é um processo assim espontaneísta, né? É uma dimensão que a gente vai sendo tão trabalhado para sempre obedecer, né? Vai sendo tão trabalhado dentro do espaço da escola para ou reter respostas que de alguma forma nos protejam, porque dependendo da resposta que a gente der, a gente pode ser punido, ou para ter respostas que são feitas para agradar o outro, que também é uma outra forma, né, de não ser autônomo, que às vezes quando você precisa pensar, às vezes quando você tem a oportunidade de planar ali a tua opinião, você se inibe, você não sabe nem como fazer, porque nunca fez e nunca foi trabalhado para fazer. Então, tem uma dimensão que é de cada pessoa consigo mesma, mas um recado que fica aí, se a gente tiver gestores também que estão nesse lugar mais oficial de direção, coordenação, orientação educacional e seus pares mais diretos, da gente poder pensar que também é importante olhar para a nossa equipe, também é importante formar essa equipe para esse, né, esse autorizar-se né, a se colocar, a pensar. É muito importante a gente poder validar esse lugar dos nossos professores também, que estão ali anos a fio trabalhando com seus alunos, trazer a consciência desse saber que é construído nesse encontro, por exemplo, com os alunos, com as dificuldades, com as famílias, para que de posse desse saber a gente possa construir ali um senso de autonomia, de, né, como é que a gente pode dizer assim, de apropriação daquele saber que vai sendo construído dentro desse processo. Isso é fundamental, tá bom? Então, por isso que eu trouxe aqui, né? Para além dessa visão clássica das funções que são geralmente atribuídas ao gestor, né? A gente poder pensar que temos outros agentes dentro desse espaço educacional. E a própria Heloísa, ela fala isso para a gente. Ela diz que é importante reconhecer que todo trabalho em educação, dada a sua natureza, que é de quê? De formar, né? De desenvolver o outro, implica numa ação de liderança que se constitui na capacidade de influenciar positivamente pessoas. Para quê? Para que em conjunto essas pessoas aprendam, construam conhecimentos, desenvolvam competências, realizem projetos, promovam melhoria em alguma condição e até mesmo possam se divertir juntas de modo construtivo. Então, a gente tem visto, por exemplo, muitas empresas que, num dado momento, ou da semana, ou a cada 15 dias, ou por mês, se reúnem
para desenvolverem atividades que não estão diretamente ligadas ao trabalho coletivamente. Para quê? Para desenvolver as inteligências social e emocional. Olha aí o quanto que a gente precisa trabalhar isso também enquanto equipe, né? Enquanto descentramento, enquanto condição de trabalhar de forma colaborativa, enquanto poder olhar para o outro e de alguma maneira ser empático com este outro, né? Escolher a hora de falar, a hora de calar, a autorregulação que a gente fala como tão importante dentro das funções executivas, pensando sempre ali nos nossos alunos, nas nossas alunas, nessa chegada da neurociência para a escola, que parece que vai inaugurar um novo que nunca existiu. Gente, isso está em nós também, enquanto equipe, enquanto desenvolvimento pessoal, e vai se transpor para a nossa prática docente, vai se transpor para a maneira como a gente pode administrar até o conteúdo formal que a gente dá no dia a dia, porque às vezes você tem de fazer escolha, você tem de fazer escolha porque você não tem escolha. Né? É contraditório, mas às vezes você está com o tempo apertado, você tem 200 mil coisas para fazer e nesse ponto você não pode mexer, então você vai ter de abrir mão do ideal, né? Não vai conseguir dar conta de fazer tudo, você vai ter de se reinventar na forma como você vai ensinar. Então, quando a gente está lá, por exemplo, né, naqueles 4 pilares da educação, vocês se lembram? Quando a gente está ali, por exemplo, pensando lá, não sei se vocês têm conhecimento, né, daquele documento lá da Unesco, os 4 pilares da educação do Jacques Delors. E aí ele vai falar do aprender a aprender, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. As 4 dimensões que a gente tem de garantir lá dentro da formação dos nossos alunos. Mas não é só com eles, é com a gente também. A gente também está aprendendo a aprender a fazer diferente, se reinventando, porque não dá conta. Porque às vezes você planejou um conteúdo e você chega na sala de aula e não rola. E aí você tem de fazer a gestão do que? Do tempo, da relação com o grupo, do que o outro espera de você, aluno, família, teu gestor aqui, né? Então, estou falando para o gestor, estou falando para o professor. Então, você tem de se reinventar dentro desse processo. E faz toda a diferença quando a gente consegue, né, se autorizar nessas nossas escolhas, dentro do que for possível, tá? Então, é algo bastante importante para a gente poder pensar aí dentro desse processo de gestão. Outra coisa bastante relevante a destacar diz respeito a essa especificidade do trabalho dentro do campo da gestão escolar, que nem sempre também é compartilhado por outros profissionais da área da educação, né? Então, tem uma dimensão aí também que às vezes, né, os professores, as professoras, muitas vezes vão se pautar mais sobre o conteúdo e menos sobre os processos e as interações pessoais. Às vezes, até por falta dessa consciência que, de alguma maneira, eu estou tentando aqui trazer para vocês. Né? Então, quando eu penso lá na dimensão de um professor, de uma professora, às vezes ele está tão focado naquele conteúdo que ele precisa ensinar, que essa dimensão da gestão de pessoas, dos espaços, dos tempos, ela acaba acontecendo de uma maneira automatizada, sem a consciência. E aqui faz toda a diferença a dimensão da intencionalidade. A gente fala muito em nome da questão da intencionalidade e da consciência daquilo que a gente faz, porque faz muita diferença no impacto ali na nossa prática e nos resultados que a gente obtém. Então, vejam, muitas vezes, quando eu estou falando das especificidades desse diretor, coordenador, ele tem uma leitura de processos, porque ele está atuando todo dia com esses processos, pensando aqui, pensando ali, multitarefas de uma certa forma, e aquele é a sua matéria-prima, vamos dizer. Mas, às vezes, a professora, o professor que está ali tão apegado ao conteúdo, tendo de ensinar, tem tantas outras demandas, às vezes não tem a dimensão desse processo. Então, é importante a gente poder olhar para isso que está no entre,
né? É interessante, eu vou trazer uma questão aqui para vocês, não é para se chatear, mas é para exemplificar, né? Que dependendo, quando a gente está ali no espaço das escolas, você vê que às vezes alguém que não é um especialista de área, como por exemplo, né, uma pessoa formada em pedagogia que vai dar aula, às vezes ele não enxerga tanto o que está nas entrelinhas, no currículo oculto, nos processos, quanto, por exemplo, quando a gente recebe na escola uma pessoa que vem da área da psicologia, por exemplo, porque já está muito focado nas interações. Então, desenvolve uma espécie de um distanciamento daquele contexto mais objetivo e consegue olhar para o que está no nível mais manifesto, aqui em cima, e o que está no nível mais latente ali embaixo, né? Então, é importante a gente também desenvolver aí essa questão do autoconhecimento, dos impactos, né, da nossa formação até pessoal, sobre a nossa trajetória ali, a nossa prática, para que a gente possa perceber quais são esses pontos de represamento que a gente vai tendo em nós, que precisam ser mexidos de alguma maneira, para a gente conseguir operar e ter esse determinado distanciamento que nos favorece fazer uma leitura melhor daquele contexto, né? Então, eu estou aqui falando de conteúdo, mas também falando de dispositivos que são necessários que a gente desenvolva, dispositivos internos, para a gente poder fazer a gestão desses processos dentro do espaço da sala de aula, da nossa escola também. Então, o que que a Heloísa Luque vai falando para a gente? Que esse trabalho com a gestão exige conhecimentos, habilidades, atitudes especiais, né? E para isso a gente tem de ter um desenvolvimento contínuo. Eu espero, por exemplo, que isso que eu estou conversando com vocês agora, né, possa alimentar, possa reacender talvez coisas que estivessem apagadas. Por quê? Porque vamos fazendo de uma maneira tão atravessada pela rotina, pela demanda, pelo excesso de trabalho, que muitas vezes alguns pontos vão ficando como pontos cegos, pontos que a gente não consegue acessar. Então, a gente vai falando aqui de uma necessidade de formação continuada, de atenção, de olhar para esses elementos. Então, parte desse trabalho de liderança de um gestor passa pela necessidade de desenvolver também, nesse sentido, co-liderança. Ou seja, de inspirar e oferecer condições para que outros profissionais no seu entorno trabalhem em cooperação. Então, a gente fala muito dessa característica, essa habilidade de delegar. É importante que a gente também possa aprender a delegar. Muitas vezes, quando a gente está em instituições e a gente olha para os efeitos do que ocorre nessas instituições, a gente muitas vezes, quando se depara, por exemplo, com um perfil mais centralizador de liderança, o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que os processos vão ficando entruncados. Vocês já viram isso? Já vivenciaram esse tipo de modelo? A gente diz que assim, as coisas demoram mais, porque às vezes é uma única pessoa que tudo tem de passar por ela e aquilo demora. E essa pessoa às vezes está se queixando de estar sobrecarregada, mas ela parece que não confia, não consegue trazer os pares para trabalhar junto. E aí parece que aquela instituição pesada, jurássica, né? Então a gente vai falando aqui também da necessidade de desenvolver dentro desse processo de formação de liderança essa habilidade, essa competência de cooperação, né? Então, a gestão nessa perspectiva, ela vai se constituir um processo de mobilização e organização do talento humano para atuar coletivamente na promoção de objetivos educacionais. Então, também passa por uma formação, mas passa por uma autoformação, porque às vezes a gente não consegue se perceber e às vezes se percebendo tem medo ali de mudar esse paradigma, né? Às vezes eu não consigo, eu acho que o outro não vai fazer tão bem, não vai fazer tão perfeito, então eu seguro tudo em mim, e aí eu explodo, né? Às vezes adoeço, tenho de sair de licença por burnout, e
coisa vai ter de andar de qualquer jeito. Gente, isso às vezes a gente vê dentro da nossa casa com a figura ali materna, por exemplo, que é aquela que segura tudo, faz tudo pelos filhos, agrada tudo, faz com o marido. E aí, quando você vê aquela pessoa adoece, a gente não tem ninguém para cuidar dela, porque ninguém nem sabe como fazer, porque ela fez tudo por todo mundo ao mesmo tempo. Às vezes é aquele homem que trabalha, que carrega toda a família, e que não consegue dizer, por exemplo, que está passando por uma dificuldade, adoece, a gente vai descobrir que aquilo estava pesado demais para ele porque aquela pessoa tem um infarto, por exemplo. Né? Então veja o quanto que é importante a gente poder olhar. E quando a gente está dentro da sala de aula, que eu gosto de trazer esse contraponto também para essa gestão de sala de aula, e eu já fui pessoa de dar aula para turmas bastante grandes ali no primeiro ano, por exemplo, do ensino fundamental. É, nossa, como é que você faz uma gestão de uma sala de aula grande, né? A minha formação ela se deu sobretudo numa perspectiva pautada ali no histórico cultural do Vygotsky, né? Então ali a gente vai falar muito do papel dos grupos e da mediação como algo fundamental. Isso é gestão de sala. Então eu me lembro que assim eu aprendi na prática trabalhar com as crianças dividindo em pequenas células aquela turma grande e dentro de cada célula a gente tinha o quê? Um líder. A gente identificava ali um líder ou o próprio grupo identificava e a gente ia trabalhando para que essas pessoinhas líderes fossem girando dentro do grupo para que, por exemplo, eles pudessem se autogerir. Então, às vezes você está lá numa sala com 30 pessoas e você tem, na verdade, seis grandes grupos para você poder fazer a gestão, porque dentro de cada grupo você tem alguém que pode te ajudar dentro desse processo. Para isso você também precisa delegar. Para isso você precisa formar cada um daqueles elementos para que eles possam também saber o que fazer. Você precisa orientar como essa gestão dentro daquele pequeno grupo pode ser feita para que você possa aqui atuar numa outra camada. Então, são questões interessantes que vocês veem que podem estar aqui em cima, dentro da equipe de gestão, formando os seus pares, mas também daqui formando a sua equipe docente e sua equipe docente formando os seus alunos. Então, você vai criando uma engrenagem que não se faz, obviamente, da noite para o dia e não se faz também sem que a gente tenha contratempos nesse processo. Mas é um investimento de mudança de cultura que vai podendo ser feito dentro daquele contexto da escola, que é o nosso foco aqui hoje, né? Mas podia ser dentro de uma empresa também, tá bom? Então, na gestão escolar, a gente vê diferentes tipos de liderança que podem ser adotados dependendo do perfil desse gestor. Já falei um pouquinho aqui do centralizador, como que isso acontece, né? Cada tipo pode ser mais ou menos eficaz dependendo da situação. Então, isso também tem de ler. Tem a hora de delegar, tem a hora que você tem de pegar a palavra para si. E isso é um aprendizado que você vai fazendo no próprio exercício dessa gestão. Então, um bom gestor geralmente vai combinar elementos de vários estilos. E aqui eu trouxe alguns só para a gente poder falar um pouquinho, vocês também pensarem se tem algo desses perfis e a gente poder, né, se letrar um pouco mais dentro dessa perspectiva. Então, a gente tem ali, por exemplo, a liderança transformacional, que é aquela que está focada em quê? Desenvolver valores, né? Trabalhada na integridade, na confiança, no sentido de verdade. E às vezes isso alavanca aquela equipe, porque eles estão junto, porque eles têm muita confiança ali no seu líder, no seu professor. A turma toda vem junto também. Então, analisar para ver aquilo que faz sentido. Uma liderança transacional. Onde é que ela está pautada? Está pautada na relação entre as pessoas, nos estilos de relacionamento, né? Que tipo de relacionamento que está se estabelecendo aí com essa equipe? É um relacionamento de quê? Né? Por afinidade, o que está colocado ali? Por fidelidade. Tem equipe que, quando sai o seu gestor, todo mundo entrega ali a sua carta de demissão. Como é que está se fazendo aí? Uma liderança compartilhada, distribuída.
Ó, vai incluir dentro do contexto do quê? Da gestão democrática, a tomada de decisão é compartilhada, a criatividade dos integrantes é preservada. Por quê? Porque eu entendo que cada pessoa ali dentro daquele contexto vai ter o seu perfil e aquilo que ela consegue contribuir para a equipe. Ah, mas eu estou lá dentro da minha sala de aula. Vai ter tempos, vai ter o tempo que é importante que você chame os alunos e as alunas para poder participar da tomada de decisão, mas talvez eles não possam decidir sobre tudo. Vai ter momentos em que lá dentro da tarefa daquele grupo, você vai, por exemplo, trabalhar para que cada um possa colocar aquilo que faz de melhor. Mas você está formando os teus alunos, assim como você pode estar formando os teus professores e as tuas professoras. Logo, vai ter momentos em que talvez você precise colocar aquela pessoa a desempenhar uma função para a qual ela não tem tanta facilidade, porque também sair um pouco da zona de conforto vai permitir a ela se letrar numa outra dimensão que pode te ajudar mais adiante. Você trabalhando com os teus alunos vai precisar desenvolver algumas habilidades que eles ainda não têm. Então, logo eles podem ocupar em alguns momentos aquela posição que vai ser mais confortável a eles, mas em outros momentos eles vão precisar também se colocar num lugar que não é tão conhecido. Então, percebe como que até isso também é um manejo dentro desse contexto de gestão? Coliderança vai passar por responsabilidades e funções dos diferentes cargos que vão se sobrepor uns aos outros, demandando o quê? Articulação, jogo de cintura. Uma vez é do outro, outra vez é daquela outra parte da equipe, né? O cuidado aqui, gente, por exemplo, quando você está dentro de uma instituição ou que você tem de desenvolver uma determinada tarefa e que você vê que tem alguém que individualmente ele pode ser brilhante, porque ele é muito proativo, por exemplo. Porém, quando está dentro da equipe, passa na frente do outro. Não espera aquele que tem uma função X fazer a sua parte, se antecipa. E isso também gera conflito, gera muitas vezes, né, competição, gera muitas vezes uma tarefa que é tida como algo a ser realizado coletivamente e que alguém boicota. Então, também a gente precisa olhar para esse processo. A gente tem, por exemplo, a liderança educativa, que ela tem aquele modelo mais colocado na modelagem. O que que é isso, né? Como se a gente vai dando orientações, monitoramento e vai levando o outro a desempenhar aquilo que a gente quer. Então, isso às vezes também acontece dentro da equipe. A gente também percebe isso às vezes lá na gestão de professores em relação aos seus alunos, a família, né? Às vezes são com regras que existem dentro da escola, por exemplo. Olha, aquela criança sempre vem sem uniforme, aquela família sempre tem uma desculpa para aquilo. Como a gente vai manejar, como a gente vai gerenciar esse processo? Olha, vai chegar, não vai entrar, né? Aí no outro dia, se vier com, a gente vai ali trabalhar. Se chegar atrasado, vai ter um atraso até um determinado horário, a gente consegue fazer, colocar para dentro. Passou disso, a gente não vai pegar. Por quê? Porque senão aquela criança ou aquela família vai aprender que pode fazer sempre dessa forma. Então, todos esses são manejos de liderança também, que às vezes a gente faz e não tem a consciência de que faz, até para quê? Para aprimorar os processos, para obter melhores resultados. Então, e os melhores resultados, às vezes, não é só assim, olha, a excelência no ensino, é fazer com que as coisas aconteçam dentro de um determinado prazo, mas às vezes é na formação do outro. Né? Aliás, devia ser preponderantemente na formação do outro, na formação dessa família que vai entender o ritmo da escola, na formação desse aluno que vai conseguir trabalhar coletivamente, na formação dessa equipe. A equipe também tem um papel importante na relação com seus gestores. Às vezes não é só de cima para baixo, o contrário também, né? Então, dependendo do movimento que se faz nas camadas, de professores, de famílias, de alunos, vão promover mudanças. Então, ali a gente retoma o conceito inicial
que a gente falou. Instituição é algo que é validado, sustentado por todas as pessoas que estão ali dentro daquele contexto, né? E por fim, a gente tem ali também a liderança integradora ou liderança holística, que vai ser uma inter-relação entre eventos, entre situações que vão acontecendo dentro do espaço da escola e que vão trazendo esse outro olhar dentro das formações que ali se desenvolvem, certo? Então, aqui trago o que são, por exemplo, algumas características comuns de atuações de liderança efetiva. Então, o que que a gente tem que geralmente aponta que assim, olha, ajuda a dar certo, né? Então, influência sobre pessoas a partir de sua motivação para uma atividade, né? Então, aqui a gente vai destacando essa importância do manter as pessoas que a gente lidera ou de quem a gente quer extrair algum resultado, manter essas pessoas motivadas, né? E o que é que motiva? Muitas vezes a escuta, muitas vezes a nossa capacidade de definir, por exemplo, propósitos claros de orientação, né? Então, às vezes, o outro não consegue chegar junto porque a orientação que é dada, ela não é clara, ela não é nítida, ela não informa do que a gente espera também da participação daquela pessoa, do que a gente espera enquanto produto que venha ali daquela pessoa, por exemplo. Então, muitas vezes a gente tem gestores que tá só dentro da cabeça dele o que ele quer, né? A gente fala ali do autorreferenciamento das crianças, dos adolescentes, às vezes, e de uma sociedade que cada vez mais ela está muito autocentrada, até por questões de rede social, de internet, tudo isso que nos atravessa, né, gente? Mas a gente às vezes não percebe que está ali também, falando com o outro, com metade da informação só dentro da nossa cabeça, sem evidenciar para o outro o que a gente espera de fato que ele faça. E pior, às vezes a gente fala que quer uma coisa, mas depois que recebe a coisa que pediu, a gente fala que queria outra, não se satisfaz. Então, isso vai tendo impactos também dentro desse processo e a gente vai ter uma liderança que ela não é efetiva. Outra coisa importante que a gente precisa ter são processos sociais dinâmicos, interativos, participativos, né? Então, sozinho não dá. Quando eu estou lá, por exemplo, observando o que que é esperado, né, a partir desse contexto social do século XXI, a gente vê textos bonitos, livros muito maravilhosos dizendo o que é educar no século XXI, as 10 competências, as 10 novas competências para educar, lá do Felipe Perrenot, falando do que é esperado de professores, de gestores, mas a gente não consegue trabalhar de forma interativa, não consegue trazer a voz do outro, não consegue escutar, não consegue se rever aos nossos padrões, tem uma visão mais conservadora. Como é que você vai trazer uma efetividade para essa gestão, né? Outra questão importante também é que a gente possa trabalhar tendo em mente os valores educacionais, né, de inclusão, de diferenças, que inclua não só as questões de deficiência, por exemplo, mas as questões de gênero, as questões, né, de não polarização da leitura do mundo. Então, poder olhar para a inovação, poder pensar, né, no que é novo, o que é antigo, em que lugar que eu me mantenho dentro desse contexto. Eu estou aberta para as mudanças? Eu consigo minimamente olhar para os movimentos que, por exemplo, estão dentro do campo social, para poder entender que as coisas se atualizam. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está lá dentro do espaço da sala de aula e só, de alguma maneira, criticando as mudanças. Às vezes elas são duras, às vezes elas são difíceis mesmo. Mas será que é efetivo eu ficar só ali parado no que é difícil, no que não tem jeito, nas resistências, e sem pensar no modo como me reinventar diante disso?
Eu escuto muito, às vezes, quando eu estou lá numa equipe docente, algumas pessoas também falando assim, mas só eu que vou me reinventar, né? O outro também não muda. E às vezes eu falo assim, mas quem está melhor nesse processo? Né? Quem se abre para o novo, quem está aberto a aprender, né? Ou quem está ali de alguma forma, né? Só num processo de luto em relação ao que já foi. É difícil mesmo, não é que a gente simplesmente vira a página sem entrar em contato com algumas perdas nesse processo, mas é um processo que é necessário de fazer, sabe? De trabalho com o que era dar aula há 20 anos, com o que era dar aula há 10 anos, e com coisas que, por exemplo, a gente vem se deparando hoje e que não tinha com tanta força lá em 2020 na pandemia. A questão da tecnologia na sala de aula, os conteúdos EAD, a própria inteligência artificial que chegou de um jeito assim, né, avassalador sobre a nossa prática, percebe? Então são coisas importantes também a gente poder estar revendo para a gente poder pensar em modelos mais efetivos de liderança. E, logicamente, sempre trabalhar para a orientação do desenvolvimento e das aprendizagens de uma maneira contínua. E, nesse sentido, pensando entre os pares, entre os nossos alunos, as famílias, né? Então, como que a gente pode se trabalhar? E, mais uma vez, né, reforçar isso, que não é só o aprendizado da técnica, não é só o aprendizado, por exemplo, de questões de capacitação, né? Às vezes a gente tem muito ainda essa fala da capacitação docente, da capacitação de gestores. Gente, não é uma receita, às vezes é uma forma de fazer, é uma habilidade, é uma disposição, é uma espécie de capacidade de se reorganizar, que às vezes é a chavinha para você conseguir lidar com a atualização das coisas. Porque se for só conteúdo formal, o que que você vai fazer? Você vai ter de ler, mudou, virou inteligência artificial, você vai ter de aprender tudo sobre a inteligência artificial. Aí mudou, porque daqui a pouco muda, vai ser uma outra coisa, e é como se você estivesse sempre para trás. Então, às vezes, o que nos ajuda é um pouco pensar nessa engrenagem, né? É como eu me organizo frente ao novo. Então, é um dispositivo ético, né? E é uma questão de posicionamento, que eu acho que nos ajuda muito e faz a diferença, às vezes, entre a carga que a gente carrega e aquilo que a gente consegue desenvolver de fato dentro daqueles contextos, tá bom? Então, pensar aqui em liderança, em gestão, é a gente poder trazer essas palavras para a nossa prática de alguma maneira, né? Pensar na transdisciplinaridade, construir autonomia, uma comunicação não violenta, valorizar e, né, incentivar as relações de respeito, cooperação, trabalhar por uma gestão democrática, investir em formação continuada, que não seja só de conteúdo, mas também de habilidades, autoconhecimento, cuidado com o ser humano, percebe? Comunicação eficaz, né? Porque também a gente tem de aprender a ter uma comunicação não violenta, mas também ter uma comunicação que ela orienta, que ela se traduz, que ela é objetiva, que ela não deixa resto para depois, percebe? Desenvolver o senso de pertencimento, confiança, construir uma gestão compartilhada, o sentido de corresponsabilidade, o aspecto socioemocional, as trocas em equipe, né? Eu diria que ainda relativizar as questões de erro, as nossas expectativas de resultado, poder olhar para o que é possível de ser alcançado. Sabe onde eu vejo muito isso, que eu trabalho com inclusão também? E uma das disciplinas que eu ensino para os meus alunos tem relação com a inclusão, é que, tipo, às vezes a gente está lá olhando para uma criança que tem uma dificuldade, pensando que ela tem de responder de um modelo específico de uma criança que não tem, porque parece que eu não vou ter obtido êxito se todos os meus alunos não funcionarem da mesma forma. O que que eu faço com isso? Eu estou trabalhando no impossível, isso não existe, percebe?
Então, se eu estou trabalhando na dimensão do impossível, eu vou sempre falhar, porque eu estou acreditando que é possível fazer algo que na verdade não é. Não é difícil, não é possível trabalhar com todos os meus alunos da mesma maneira e ter respostas iguais. Eles são diferentes. Não é possível trabalhar com a minha equipe sempre do mesmo jeito e ter, né, aquilo que eu quero. As pessoas são diferentes. Então é importante a gente poder também dimensionar os nossos ideais, né? O que é possível ou não fazer nessa relação com o outro. E dentro desses princípios, né, do desenvolvimento de algumas competências de liderança, o que que é importante, né? Então vamos pensar lá, puxa, Beth, será que você teria alguma coisa para trazer do que eu posso fazer para formar a minha equipe, para formar os meus alunos, os meus pares, né? Como é que isso pode funcionar? Então é importante que a gente possa o quê? Conhecer as forças pessoais, né? As nossas e também de quem está conosco. Quais são as minhas forças? O que que eu preciso de alguma forma fortalecer, né? Então é importante também, algumas vezes, conhecer as minhas fraquezas, as minhas limitações. Para quê? Para que eu possa superá-las. Então a gente sai daquele contexto de certo e de errado, de performar, de desempenhar, né? Na linha do eu só posso mostrar o que dá certo, para entender que se eu tenho forças, eu posso maximizar aquilo. Se eu tenho fraquezas, se eu tenho limitações, o que que eu preciso fazer para melhorar? Se eu estou sempre trabalhando só pelo que dá certo e jogo para debaixo do tapete aquilo que eu preciso melhorar, eu não consigo melhorar de fato. Eu não consigo sair dali. E eu vou estar sempre numa sensação de impotência e de insegurança. E se alguém algum dia descobrir quem eu sou de verdade, né? Então é importante a gente poder olhar para essas questões com honestidade muitas vezes. Conheça os fatores e os princípios da liderança e desenvolva conhecimentos, habilidades, atitudes para o seu exercício. Então, isso que a gente está conversando aqui hoje pode servir como um trabalho nessa perspectiva de entender o que cabe à gestão, o que é um modelo de liderança? O que que eu preciso desenvolver? Então, às vezes, poder ouvir os pares, um parceiro mais experiente, né, participar de uma palestra, participar de exercícios que trabalhem o corpo, por exemplo, pode ser algo que também vai trazer, né, melhoria para o exercício do teu papel de gestor. Então, é importante a gente poder pensar nisso também. Conheça a natureza humana, desenvolva uma sensibilidade e aceitação para as suas contradições, assim como as habilidades para lidar com ela. Então, às vezes, quando eu estou ali acompanhando gestores, é como se assim, olhar para o ser humano fosse olhar para uma máquina. A gente tem expectativas de que as coisas saiam sempre ali, né? Empatadinhas, justas, sem arestas. Isso não existe. Não é da natureza humana a perfeição. É da natureza humana buscar a perfeição e acreditar nela. Só que isso leva muitas vezes a falhas, a engodos, né? Quantas pessoas que desistem de uma tarefa porque olham para a tarefa e já imaginam fazê-la, né, 100% e não tem 100%, então desiste. Só que assim, se eu sei que não tem, vamos viver o percurso, né? Vamos aprender nesse processo. E isso também é importante, né? Conheça a natureza do seu trabalho, compreenda os seus múltiplos desdobramentos e desenvolva o domínio dos fundamentos, métodos e técnicas necessárias para a atuação profissional. Aqui eu acho que tem muito a ver com isso que eu comecei falando logo no início, que é desenvolver a consciência sobre aquilo que você faz, sobre o que é necessário para bem fazer aquilo que você precisa fazer, né? Por quê? Porque aí você vai se aperfeiçoando. Nossa, a gente fala tanto de portfólio de alunos, né? Eu imagino que vocês talvez também trabalhem com isso. E às vezes a gente não para olhar que a gente também precisava ter o nosso portfólio, sabe?
como gestor, como professores? O que que seria esse nosso portfólio? Não é só colocar lá o que que deu certo, é ter o nosso lugar de registro, sabe isso que a gente fala que é tão importante de fazer, que a gente, quando está na educação infantil, vai lá beber na fonte de Reggio Emília, que tem uma perspectiva toda pautada em registro, em documentação pedagógica, e a gente acha isso muito bonito, e é bonito mesmo, mas às vezes a gente não incorpora isso para a nossa própria prática. E isso é fundamental, olhar, ter um instrumento que nos permita nos percebermos ao longo do exercício da nossa função. E que a gente possa ir realinhando coisas ao longo desse processo. Às vezes, gente, o nosso plano de ação dentro da escola é um lugar que a gente pode ter esse olhar. Né? Por definição, ele deveria ser esse lugar em relação às coisas que acontecem dentro da escola, por exemplo. Então, eu diria que você pode ter o seu instrumento pessoal, e aí você também é importante que tenha o seu instrumento institucional, que você possa dizer o que, que deu certo do que a gente planejou no começo desse ano para essa turma, para essas famílias, para essa equipe docente, por exemplo, né? Então, isso é bastante importante. Talvez tenha alguém se perguntando, e o tempo? Então, mas aí a gente também tem de encontrar as nossas ferramentas. Então, hoje em dia tem gente que está lá gravando, pede para o editor de áudio transcrever, fica lá o registro, né? Fotografa, vai dando o seu jeito para otimizar o tempo, que isso também é fazer gestão. Isso também é fazer gestão. Né? Então, importante conhecer a escola como uma organização social, compreender a cultura dessa escola, seus desdobramentos, suas possibilidades, suas limitações, aquilo que precisa ser superado, né? Então, olhar para quem está ao redor, como é que eu faço, como eu otimizo aquilo que eu coloquei no meu PPP, né? Como é que eu trabalho o meu currículo, quem são os meus pares, o que eu vou conseguir com essa família agora, o que eu preciso deixar de ladinho, porque eu vou ganhar campo com ela e depois eu vou mais adiante. Tudo isso é processo de gestão e de liderança, gente. E desenvolver habilidades de comunicação, de relacionamento interpessoal, gestão de conflito, desenvolvimento de equipe, né? Se eu quero obter um determinado resultado e eu chego lá sisudo, mandando, vai sair de um jeito, né? Se eu conheço ali como é a minha equipe, eu sei quem consegue de alguma forma, né, ter canal melhor com aquela família ou com seus pares, a gente vai trabalhando isso, assim como dentro da sala de aula também, né? Então é um processo de aprendizado para fazer as coisas darem mais certo. É uma negociação, mas é uma negociação que é saudável e que é necessária também dentro deste campo, tá? Aqui trouxe já, caminhando ali para o final da nossa fala, algo para a gente refletir, que são, então, as 10 competências gerais que orientam a base nacional comum. Vocês já devem estar carecas de saber desse conteúdo, mas só trouxe aqui para a gente relembrar algumas coisas que também atravessam o campo da gestão e da liderança e que a gente precisa poder pensar para a gente poder desenvolver conosco e com os nossos alunos, né? Então, resgatei aqui a necessidade dessa valorização e utilização dos conhecimentos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, né? Que não está só daqui para lá com os alunos, mas também do ponto de vista de ajudar a gente a fazer uma melhor gestão daquilo que a gente encontra na nossa realidade, né? Pensamento científico, crítico, criativo, né? Então também exercitar essa curiosidade intelectual e utilizar as ciências com criticidade e criatividade a nosso favor também, né? Investigar causas, elaborar, testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções não é algo que pode estar lá só circunscrito aos conteúdos que nós ensinamos aos nossos alunos. Vejam, são habilidades que a gente precisa desenvolver também na gestão dos processos dentro do nosso trabalho. Repertório cultural, valorizar as diversas manifestações artísticas, culturais, fruir e participar de práticas diversificadas de produção artístico-cultural. E aqui eu vou trazer um ponto muito importante dentro desse contexto, gente, que é assim, né? A gente está falando de gestão, e isso não é uma coisa só aqui do nosso cognitivo, não.
e nem do socioemocional nessa perspectiva dessas habilidades que eu trouxe para a gente conversar aqui hoje. Fala de corpo também, sabe? O pensamento da gente muda quando a gente trabalha o nosso corpo. Então, aumentar o repertório cultural é ir lá para uma roda de capoeira, é ir andar no parque, é assistir uma peça de teatro, é o sentar na grama com as crianças, é o andar descalço na areia. Às vezes você não tem aquela condição financeira de fazer algumas coisas que custam mais caro, mas é ter uma outra relação com o espaço onde você está. E isso faz a cabeça da gente mudar também. É sair para andar na rua e olhar as pessoas de um outro ângulo, é ver o que que tem do lado da sua casa, na sua rua, no seu bairro. É se perguntar sobre o que tinha ali antes, naquele lugar que agora está subindo um arranha-céu. Para quem está em São Paulo, é em quase todo lugar, tá, gente? Agora, eu tenho de contar para vocês que está saindo um arranha-céu. Você nem sabe o que tinha ali antes. Para quem está em outros contextos, eu não sei o que, que tem de novo aí, mas será que a gente está olhando? Será que o corpo da gente está presente onde a gente está? Né? Então, isso muda a cabeça da gente, muda a maneira como eu olho para o espaço físico, a maneira como eu olho para as pessoas, como eu circulo dentro desse espaço, me dá um outro alcance de palavra, de voz, de relação. Comunicação, a gente falou bastante de comunicação aqui hoje, né? Utilizar diferentes linguagens, expressar-se e partilhar informações, experiências, ideias, sentimentos, produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. Veja, gente, isso está aí todo dia nas nossas interações com os nossos pares, com as nossas equipes, com os nossos alunos, com as nossas famílias. Veja, não é alguma coisa que ela está lá voltada para a gente formar os nossos estudantes, a gente precisa beber dessa fonte. A cultura digital. Falei um pouquinho aqui dessa necessidade de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais, sim, de forma crítica, significativa, ética, mas para formar os nossos alunos só? Não, nós mesmos. Porque é isso, às vezes você não tem mais o tempo que você tinha de ter para poder fazer as coisas. Antigamente você conseguia fazer muito mais coisas no espaço de 24 horas, agora parece que tudo ficou pela hora da morte em relação ao tempo. Será que essa cultura digital pode te ajudar? Né? Será que essa inteligência artificial que parece que vai roubar o nosso lugar, que todo mundo copia tudo e não pensa mais a respeito de como fazer as coisas, será que isso pode nos ajudar a criar alguma forma de avaliar mais rápido, sistematizar os nossos conteúdos de uma maneira mais efetiva? Fazer os registros dos nossos alunos, identificar as regularidades que se reproduzem todos os dias dentro do nosso espaço da sala de aula, dentro das nossas equipes, com as nossas famílias, antecipar conflitos, questões que possam atravessar o espaço dessa escola, dessa sala de aula, por exemplo, né? Então, é importante a gente poder estar aqui olhando para isso também. Gosto muito dessa perspectiva do trabalho com projeto de vida, que é algo que está na nossa BNCC, que a gente desenvolve bastante com os alunos, principalmente quem está lá no final do Fund 2, no ensino médio, né? Mas acho que para pensar no profissional da área da educação, eu acho que tem coisas que a gente pode aprender isso também, né? Pensando no quê? No valorizar e se apropriar de conhecimentos e de experiências que também atravessam a nossa história. Né? Uma tomada de consciência, de presença em relação àquilo que a gente foi construindo, que vai ajudando também a gente a se perceber e a entender assim quem nós somos, qual a nossa potência, né? Porque às vezes a gente precisa, que já basta de gente fora para dizer do que a gente não tem. Todo mundo acha que sabe sobre a nossa área. Então, a gente também poder olhar, estudar, nomear aquilo que a gente está desenvolvendo, sabe? De repente você está lá formando os teus pares, de repente você está lá, né, aprendendo com a tua prática e levando isso para outras pessoas. Isso que eu estou fazendo aqui com vocês hoje, eu aprendi com a minha prática, com outros gestores que eu tive, com os meus pares, e eu fui nomeando. Então, o que eu estou fazendo aqui não é nada além do que vocês já vivenciam dentro do dia a dia de vocês, mas às vezes sem essa consciência, percebe? Então é importante a gente desenvolver isso também. E isso vai dando esse poder, por exemplo, de argumentação. A gente vai identificando o que que é fato, quais são os dados que são confiáveis ou não, né? A gente vai aprendendo a explicitar a própria prática. Eu citei o Perrenot.
há pouco, falando do livro lá das 10 novas competências para ensinar no século XXI, que é um livro que eu gosto bastante, acho ele bem interessante, assim, bem, sintetiza bem muitas coisas. Fica aí para quem não tiver acessado há muito tempo, revisitar. E tem ali uma competência que ele diz que eu acho maravilhosa, que é assim, o profissional da área da educação do século XXI, ele precisa saber explicitar a própria prática. Gente, isso é importante, porque às vezes você faz coisas incríveis dentro da sua sala de aula, com a sua equipe, com as famílias, até com o entorno, a comunidade ao redor da escola. Mas se alguém te perguntar, você não sabe falar do que você desenvolveu, não sabe sistematizar, dar a ver para o outro o que é a riqueza da sua prática, e às vezes você ainda diminui aquilo que você faz. Ai, mas isso todo mundo faz. Ah, mas eu não estou fazendo mais do que eu deveria fazer. É importante você valorizar a sua prática, você conseguir falar dela, você conseguir identificar qual foi a tua intervenção e qual dessa sua intervenção, dessa tua ação docente ou ação gestora, trouxe este ou aquele resultado. Faz toda a diferença dentro da tua prática. Isso é fundamental. Autoconhecimento e autocuidado, a gente falou aqui um pouquinho também dessa importância de trabalhar para conhecer, compreender a diversidade humana e se perceber dentro dessa diversidade humana também. Então, a gente poder também desenvolver esses espaços de cuidar da saúde física e emocional de professores, professoras, gestores, dentro desse contexto, reconhecer as emoções como parte, sim, de nós, né, e do outro, com autocrítica, capacidade para lidar com essas emoções, né? Quantas e quantas vezes no encontro com professores e professoras eu escuto pessoas dizendo que saíram para chorar escondido, que já nem sabem mais o que é chorar, porque aprenderam a silenciar as suas dores. E aquilo quase soa como uma proeza da ordem do olha como eu superei as fragilidades. Gente, é muito importante que a gente possa entender que as emoções elas fazem parte, elas não podem estar só no nosso currículo, por exemplo, quando a gente está lá trabalhando aspectos socioemocionais com as nossas crianças ou com os nossos adolescentes. Elas também precisam ser incorporadas enquanto parte, né, dos profissionais que atuam. E é assim que a gente vai poder, por exemplo, trabalhar a empatia, a cooperação, né, exercer esse papel de liderança, de acolhimento, mas também de estabelecimento de limites quando é necessário, seja eu na liderança dentro da minha equipe, seja dentro da minha sala de aula com os meus alunos, seja com as famílias que estão ali dentro daquela escola. Né? Então é importante esse trabalho. Desenvolver a responsabilidade, a cidadania, né? Entender como é que esse agir pessoal e coletivamente, com o quê? Autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, pode levar a tomadas de decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis, solidários, né? A gente não pode ter um documento que orienta as nossas práticas numa única direção, por exemplo, que é pensar como formamos os nossos alunos para que eles tenham condição de fazer isso, quando muitas vezes a gente não tem a condição nós mesmos, enquanto gestores, equipes, diferentes agentes dentro de uma escola, de fazer essa parada. E sim, o tempo é escasso, é curto dentro das escolas. Por quê? Porque, de alguma maneira, a escola, enquanto instituição, ela foi arrolada, né, nesse modo de fazer que está preponderante dentro da nossa sociedade, que é atravessada pelo capitalismo, que é atravessada pelas redes sociais, é um ritmo enlouquecedor do fazer, do produzir, mas a escola lá ainda precisa ser o espaço de reflexão, ela ainda precisa garantir de alguma forma, primeiro,
a capacidade de autorizar-se a ter um outro olhar e, de fato, agir para que a gente possa abrir o tempo, o espaço para o debate, para uma construção dentro das equipes que se deem suporte, né? Que realmente as equipes elas possam se constituir enquanto pessoas que se deem suporte e não simplesmente pautadas ali na competição, no desempenho, né? Nos resultados que desconsideram o lado humano dentro dessas operações, porque senão a gente vai estar trabalhando pela impostura, numa incongruência total, tentando atingir com os nossos alunos algo que a gente não sabe fazer entre nós. E aí dá errado o projeto. Não opera. A gente já tem muitas coisas fora que nos atravessam, que nos boicotam e que fazem com que muitas vezes a gente não tenha o êxito que gostaria de ter dentro das nossas ações educacionais. Dentro, a gente tem que tentar trabalhar de alguma maneira para que a gente consiga, de fato, fazer as coisas operarem dentro desse contexto, ok? Aqui, então, deixo a referência do livro da Heloísa, para quem quiser revisitar, para quem já conhece, já estudou, já tem esse conhecimento, para quem não conhece, quer conhecer um pouquinho mais, não importa, é sempre bom a gente rever coisas que já estudou em algum momento da vida, porque a gente sempre olha com um novo olhar, tá bom? Então fica aí a referência para vocês. E deixo aqui o meu muito obrigada, gente, da escuta, da parceria de vocês, né? Da gente poder ter esse espaço para trocar um pouquinho, né? A dedicação do tempo de vocês também numa quarta-feira à noite, depois muitas vezes de um dia de trabalho, poder estar aqui conversando, me ouvindo, né? Dedicando parte do tempo de vocês para isso, viu? E hoje eu falei bastante, não sei se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, porque eu achava que era tão importante trazer essa leitura para vocês, essa inspiração que eu espero que possa ter caído de alguma maneira desse jeito também para vocês. E se alguém quiser comentar algo, a gente ainda tem alguns minutinhos ainda para a gente falar um pouquinho. Enquanto o pessoal pensa em alguma dúvida ou questionamento que queira fazer, podem ficar à vontade, por favor. Eu vou só relembrar de deixar aqui no chat o link para vocês fazerem a pesquisa de satisfação. Eu peço a gentileza de todos que possam fazer isso no final, tá bom? Muito importante. Boa noite, eu me chamo Beloneide, tá? Sou do Colégio Sara Violeta. Estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Belu. É. Eu achei assim muito interessante toda a sua fala, né? Hum, Assim, muito também bastante reflexiva. Achei pertinente, e que a gente precisa realmente estar fazendo essas reflexões conosco em relação aos colegas, né? Porque em pleno século XXI ainda existe a dificuldade, a resistência em fazer um trabalho interdisciplinar. Eu sempre falo isso onde eu trabalho. A gente precisa dar as mãos para evitar o adoecimento, não é para competir, perfeito. não é? Não é para competir. Exatamente. E na sala de aula, eu converso muito com eles. Vocês precisam dar as mãos ao invés de estar brigando, um ajudar o outro. Passar, eu tenho dificuldade nessa disciplina aqui, eu não entendi. Vamos fazer grupo de estudo, vamos fazer. O momento é esse, a sala de aula é nosso laboratório. Então, assim, Perfeito. eu levo daqui dessas reflexões, é, é, assim, a palavra é acolhimento e perseverança. É isso mesmo. A gente tem de manter a esperança, né? Como dizia Paulo Freire, vamos esperançar e agir. Muito importante. Obrigada pelo teu depoimento.
Professora Elizabeth, muito obrigada pela sua palestra. Queremos te agradecer. Com certeza foi um tema necessário, né? E tenho certeza que todos tiraram muito proveito. Então é isso. Agradecemos a todos por estarem aqui conosco essa noite, pela presença. Desejamos uma boa noite e até a próxima. Obrigada também a você, a professora e a todos que participaram. Boa noite. Obrigada, boa Boa noite. noite. Muito obrigada, gente.